Olá e seja bem-vindo. Lição 9, Santidade no Espírito. Estamos estudando o livro do Dr. Jerry Bridges, A Busca de Santidade. Estamos agora na reta final do nosso estudo. E esta semana estamos contemplando a questão de santidade no espírito. Há um sentido, como nós já notamos, as questões sendo discutidas nestes estudos bíblicos não são fáceis. Controle do corpo, controle das emoções, mortificando a carne, nada de fácil. Mas eu vou dizer, esta semana, quem sabe estamos chegando a auge em termos de dificuldade, porque estamos conversando sobre a nossa vida interior. Claro, cada um de nós estamos bem conscientes do fato que precisamos evitar escândalos, evitar pecados, evitar coisas que vão chamar atenção no sentido mais negativo. Mas na sua vida interior, qualquer coisa pode acontecer com ninguém sabendo o que está acontecendo atrás dos seus olhos, ali no seu interior. Há um sentido que, claro, para o homem de Deus, pastor, missionário, a mulher de Deus, ali na luta para a busca de santidade, todos estes assuntos são importantes. Mas há um sentido em que santidade do espírito seja até o mais desafiante, porque estamos falando sobre as coisas mais sutis, coisas mais finas da expressão do pecado em nossa vida interior. Mas eu vou dizer, são coisas que, sabe, até mais importante, porque muitas vezes, se tivermos dificuldade na obra de santificação, estamos lutando contra uma tentação mais exagerada na vida da gente. Se tivermos esta postura, que não, eu vou resistir pecado em todas as suas manifestações, claro, em ações, na minha vida exterior, mas também até em meu espírito. Nós vamos achar que Deus nos dê o poder de resistir em todas as áreas. Então, com estas palavras, vou pensar sobre até uma pergunta que Dr. Jerry Bridges tinha costume de fazer em suas palestras muitos anos atrás. Muitas vezes, Dr. Bridges ia chegar numa universidade, num local em que normalmente a audiência foi mais jovem, e ele ia fazer esta pergunta: se eu pudesse colocar numa tela, num telão, para todos os seus pensamentos contemplados na semana passada, provavelmente você teria que sair da sua cidade. É isso aí, Dr. Bridges. E Dr. Bridges fez esta pergunta em várias reuniões. E normalmente o cenário, como eu respondi, ia provocar um rir nervoso, ansioso. O cristão sabe que nossos pensamentos, de fato, são tão importantes para Deus quanto as nossas ações. De fato, nossos pensamentos são conhecidos por Deus tão claramente quanto nossas ações. Está escrito ali em Salmo 139, 1 a 4, e 1 Samuel 16, versículo 7, estas palavras: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. 1 Samuel 16, 7, o Senhor falou com o Samuel dizendo: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê com o homem. O homem vê a aparência,
Mas o Senhor vê o coração. É isso aí. Palavras sérias, pesadas. O homem vê a aparência. É fácil até se comportar como cristão. Fácil se comportar como evangélico. Fácil se comportar que já passou pela lei da crente. Mas o Senhor vê o coração. O que está acontecendo na sua vida interior? O que está acontecendo na minha vida interior? E aqui estamos vendo até a linha da frente na batalha para a santidade. Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, do Monte, que os mandamentos de Deus intencionam não apenas a regular a conduta externa de um seguidor de Cristo Jesus, mas também na disposição interior da pessoa. Não basta que nós não matarmos, nós também não devemos odiar uma pessoa. Não basta não cometermos adultério. Não devemos também nem mesmo ter olhares e pensamentos lascivos de uma pessoa. Então, no Sermão do Monte, Jesus Cristo nos ensina que não é só simplesmente nosso conduto exterior que é importante diante de Deus. É até a nossa vida interior. Literalmente, Cristo Jesus está aplicando no Sermão do Monte a aplicação clara e fiel do 10º mandamento dos 10 mandamentos: não tenha cobiça no coração. Assim como precisamos aprender a controlar o apetite e os desejos dos nossos corpos, também devemos aprender a colocar nossos pensamentos em obediência total a Jesus Cristo. De fato, Paulo nos adverte contra tentativas equivocadas e mal motivadas de controlar o corpo, que ao mesmo tempo deixam os pensamentos da mente sem restrições e disciplinas. Colossenses 2:23, está escrito ali. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, aquelas regras muito rigorosas sobre o controle do corpo. E como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É isso que estamos falando hoje. Esta necessidade de refrear os impulsos da carne em todas as áreas, como nós vamos ver daqui a pouquinho. É possível refrear os apetites naturais do corpo externamente e ainda assim ser cheios de todo tipo de contaminação interna na mente e na alma. A Bíblia indica que nossos pensamentos da vida interior determinam, em última análise, nosso caráter. O Salomão disse em Provérbios 23:7, citando o Almeida Revista e Corrigida, o Arque, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ou seja, a vida interior de alguém determina quem é a pessoa. Um antigo ditado bem conhecido diz o seguinte: semeia um pensamento, você vai colher um ato. Semeia um ato, você vai colher um hábito. Semeia um hábito e você vai colher um caráter. É por causa da importância dos nossos pensamentos que Paulo disse: finalmente, irmãos, o que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Como cristãos, não devemos mais nos conformar como o padrão deste mundo, tanto em ações quanto em atitudes.
mas devemos ser renovados em nossas mentes, como está escrito ali em Romanos 12, 1 a 2, onde está escrito: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou como está escrito ali no Efésios 4, 23. E serem renovados no modo de pensar. Ou 1 Pedro 1, 14. Ou, como está escrito em 1 14. Como está escrito: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivam na ignorância. A santidade começa em nossas mentes e se expressa em nossas ações. Sendo isso verdade, o que permitimos entrar em nossas mentes é extremamente importante. Os programas, por exemplo, os programas de televisão que nós temos costume de assistir, ou os filmes que temos costume de assistir, ou os livros e revistas que temos costume de ler, a música que temos costume de ouvir e as conversas que temos costume de falar. Todos estes fatores acabam impactando e afetando nossas mentes, ou seja, nossa vida interior. Precisamos avaliar honestamente os efeitos dessas avenidas da mídia que estamos consumindo, usando Filipenses 4:8 como padrão. Os pensamentos estimulados por essas várias fontes de informação e entretenimento são vias confiáveis nos liderando na direção da verdade verdadeira? Sim ou não? Eles são puros, amáveis, admiráveis, excelentes e louváveis? O mundo ao nosso redor constantemente procura conformar nossas mentes aos seus caminhos pecaminosos. É sincero e premente em seus esforços, constantemente fazendo. O mundo tenta nos seduzir e nos convencer a conformar ao jeito dele, como nós podemos ver claramente em Provérbios 1, 10, 14. E quando resistirmos a estas tentações do mundo, dizendo que não, eu não vou fazer, o mundo vai nos ridicularizar e nos abusar, nos chamando coisas igual, antiquado, fora da moda, e até palavra tão severa, puritano. Como está escrito ali em 1 Pedro 4, 4, que de vez em quando nós vamos até enfrentar o mundo nos zombando e nos malfalando devido à nossa postura contra o pecado. Muitos cristãos, em vez de resistir esta pressão, estão cada vez mais dando lugar e se entregando à pressão constante do mundo. Por exemplo, a música que ouvimos frequentemente carrega uma mensagem mundana do mundo. O mundo, por consequência, usa o médio da música para nos conformar cada vez mais em seu molde. Um cristão não pode deixar de ser gradualmente influenciado
se escutar continuamente a música do mundo. É coisa impressionante, só abrindo parêntese, eu estou pensando sobre minha juventude. Quantas músicas que não prestam ainda tenho gravado na minha mente? Infelizmente, agora eu vou até rejeitar a mensagem moral destas músicas. Mas na minha juventude e adolescência, deixei a minha mente ficar ali saturada com estas coisas e ainda estou carregando estas mensagens na minha mente. E, de fato, eu fico entristecido que eu fiz um investimento tão ruim no meu próprio desenvolvimento intelectual. Poderia deixar tantas outras coisas melhores ficar ali na minha juventude. Talvez não seja preciso dizer que os cristãos devem se abster de ouvir ou contar histórias e piadas moralmente sugestivas ou questionáveis. Paulo não podia pressupor que fosse uma garantia nas igrejas primitivas e tampouco nós não podemos pressupor isso neste século. Ouça o aviso claro de Paulo sobre este assunto, ali no Efésios capítulo 5, 3 a 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Por essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Está vendo ali? Nem mesmo um índice de imoralidade. Isso coloca qualquer discurso sugestivo fora dos limites de uma caminhada sagrada de um cristão comprometido. Um outro estímulo aos pensamentos impuros que devemos estar atentos é que nossos olhos vão ver. Jesus nos alertou contra o olhar lascivo, ali em Mateus 5, 28, onde está escrito: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. A Bíblia leva tão sério este assunto de ter até um coração puro em termos de pensamentos sensuais ou sexuais, que o Jó 31:1 diz: Jó fez um pacto com os olhos dele. Jó falou: fiz acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. E o olhar desonesto de Davi foi quase fatal para sua vida espiritual. E a Bíblia diz com muita honestidade: uma tarde Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio, viu uma mulher bonita tomando banho. Não devemos apenas guardar nossos próprios olhos, claro, precisamos fazer isso, mas devemos ter cuidado para não sermos fonte de tentação para os outros. Por esse motivo, é necessário modéstia no vestuário e as ações entre homens e mulheres, como está escrito com muita simplicidade na palavra de Deus, 1 Timóteo 2:9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adorando com tranças e com ouro, nem com pérolas e com roupas caras. Claro, o ponto do apóstolo Paulo é não provocar interesse sensual. Ao mesmo tempo, a Bíblia está muito bem clara sobre o comportamento do homem de Deus dentro da sua vida, na sua totalidade, e, claro, dentro da igreja local. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos e as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com todo
a pureza. Está vendo ali? Tanto no conduto, quanto na convivência, até nos pensamentos, como todo a pureza. Mas Filipenses 4:8 fala mais do que apenas pensamentos imorais ou impuros. Nossos pensamentos não devem ser apenas puros. Eles também devem ser verdadeiros, amáveis e dignos de louvor. Assim como podemos cometer adultério em nossos corações, Mateus 5:28, também podemos cometer assassinato em nossos corações, Mateus 5:21 a 22. Em uma das suas cartas, Paulo listou alguns atos da natureza pecaminosa, ali no Gálatas. Isso inclui contaminações do corpo, como imoralidade sexual, impureza, devassidão, embriaguez, orgias e coisas deste gênero. Mas outras atividades nesta lista dos frutos do Espírito que contaminam o Espírito são incluídas coisas assim: ódio, discórdia, ciúmes, ataques de raiva, ambição egoísta e assim por diante. Devemos purificar-nos não apenas dos pecados graves do corpo. Claro que precisamos fazer isso. Mas também dos pecados mais aceitáveis do espírito que ninguém poderia observar ou saber se não foi o próprio Deus. Infelizmente, aqui, novamente, nós, cristãos modernos, temos falhado nesta área, concentrando-se na lista das coisas que você faz e não faz, que vai provocar escândalo ou não vai provocar escândalo. Mas negligenciamos facilmente a vida interior, em que a inveja, o orgulho, a amargura, o espírito crítico e implacável essas coisas podem reinar sem controle. Pense sobre o exemplo de Davi e Saulo. Saulo ficou com muitos ciúmes do sucesso de Davi, ao ponto que ele estava prestes a tentar matá-lo. Mas nós precisamos entender que isso é uma contaminação do espírito, sentindo a inveja numa forma. Porque nós precisamos sempre lembrar, para alguns, Deus designou um lugar de destaque. Para outros, um lugar de obscuridade. Por alguns, um lugar de riqueza. E para outros, um lugar de luta diária para sobreviver. Mas, independentemente da nossa posição na vida ou lugar no corpo de Cristo, sempre há a tentação de sentir inveja de alguém. Qual é a cura? A cura para o pecado da inveja não é colocar até 7 ervas, não é de buscar alguém no espiritismo para até dar uma proteção para você. Não, ao contrário, a Bíblia diz com muita clareza que o próprio Espírito Santo está entrando em você, querendo criar uma nova atitude. A nova atitude que vai te livrar de inveja. A cura para o pecado da inveja e do ciúme é encontrar nosso contentamento em Deus. Salmo 73, 25 fala o seguinte: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Não esquece, Salmo 73, o autor deste salmo, ali no início, estava ali morrendo de inveja da prosperidade do ímpio. Mas ele chega ao ponto de entender que isso não é coisa certa. A coisa mais importante é para mim ficar satisfeito em meu relacionamento com Deus. Uma outra contaminação de espírito que já naufragou muitos cristãos é a amargura. A amargura surge em nossos corações quando não confiamos no governo soberano de Deus em nossas vidas. Podemos nos tornar amargos contra Deus
ou contra outras pessoas, ou contra Deus e outras pessoas. Porque as circunstâncias não combinam com o nosso jeito, com o nosso desejo. A amargura para com as pessoas é o resultado de um espírito implacável. Alguém nos prejudicou, aparentemente, ou de fato, não faz nenhuma diferença, e nos recusamos a perdoar essa pessoa. Em vez disso, abrigamos pensamentos de amargura em relação à pessoa. Recusamos-nos a perdoar esta pessoa, porque não reconhecermos que Deus já nos perdoou de erros também muito maiores. Intimamente associado à amargura é o espírito de retaliação. Quando somos prejudicados, a tendência é retaliar, acertar as contas. E geralmente nossas mentes, se não for em nossas ações. Pedro disse sobre o nosso Senhor, quando eles lançaram, o Senhor Jesus, falando de Jesus Cristo, Pedro falou o seguinte, 1 Pedro 2:23, quando eles lançaram seus insultos contra ele, ele não revidou. Quando sofreu, não fez ameaças. Em vez disso, confiou-se àquele que julga com justiça. Esta é a maneira de nos purificarmos do espírito profanador da retaliação. Confiar-nos naquele que julga como justiça e que disse nas Escrituras: é meu para vingar, eu retribuirei. Uma das mais difíceis contaminações do espírito de lidar é o espírito crítico. O espírito crítico tem sua raiz no orgulho. Eu sou eu. E por causa da prancha do orgulho em nossos próprios olhos, não somos capazes de liderar como pontinho de necessidade numa outra pessoa. Muitas vezes somos como um fariseu, que completamente inconsciente das suas próprias necessidades, orou: Deus, obrigado, porque não sou como os outros homens. Lucas 18:11. Somos rápidos em ver e falamos dos defeitos dos outros, mas demoramos a ver nossas próprias necessidades. Quão docemente gostamos da oportunidade de falar criticamente de outra pessoa, mesmo quando não temos certeza de nossos fatos. Esquecemos que um homem que provoca discórdia entre os irmãos ao criticar um ao outro é uma das 6 coisas que o Senhor odeia, como está escrito em Provérbios 6:16 a 19. Então, encerrando aqui, nós temos destacado a importância que estamos sempre lidando com pecado até em nossos corações. Atitudes, contemplações que simplesmente não combinam com o ensino da palavra de Deus. Todas essas atitudes, inveja, ciúme, amargura, um espírito implacável e retaliatório, um espírito crítico e fofoqueiro, nos contaminam e nos impedem de ser santos diante de Deus. Eles são tão maus quanto a imoralidade e embriaguez e a devassidão. Portanto, devemos trabalhar diligentemente para erradicar essas atitudes pecaminosas de nossas mentes. Muitas vezes, nem temos consciência de que nossas atitudes são pecaminosas. Nós ocultamos estes pensamentos profanadores sobre o disfarce da justiça e a justa indignação. Mas precisamos orar diariamente por humildade e honestidade, para ver essas atitudes pecaminosas pelo que elas realmente são. E depois, precisamos orar e buscar graça e disciplina para arrancá-las
das nossas mentes e substituí-las por pensamentos agradáveis a Deus. E, à medida que estejamos fazendo isso, pode ter certeza, nós vamos buscar a santidade diante de Deus. Que Deus abençoe. Deixe-me encorajar cada um, recebendo o guia de estudo e acompanhando até este resumo deste capítulo. Continue estudando cada versículo, muitos que eu já fiz menção durante este resumo do capítulo, e estude cada um, contemplando, meditando e, mais importante, aplicando para a sua vida. Não esqueça, a pergunta mais importante neste guia de estudo fica ali lá no final, ponto 8. Quais são as aplicações das verdades desta lição que você queria fazer em sua vida? Esteja orando, esteja aplicando e deixe a sua busca de santidade alcançar até o íntimo do seu coração. Que Deus abençoe e até a nossa conversa. A semana que vem.